Agora, eu vou mostrar para vocês algumas alterações que ocorrem quando estamos avaliando segmentos que não sejam segmentos específicos da estenose, ou seja, vão ter algumas situações em que, por algum motivo, eu não vou conseguir dados suficientes para avaliação baseada em sinais diretos, ou seja, eu vou tentar insonar essa região aqui e, por algum motivo, eu não vou conseguir visualizar adequadamente, seja por uma região de difícil avaliação, paciente obeso, ou ainda essa placa seja localizada na parede anterior e esteja gerando uma sombra acústica posterior que não consiga mostrar para mim o efeito Doppler dessa região, ou seja, eu não consigo calcular a velocidade espectral dessa região. Então, eu vou poder utilizar de sinais diretos ou indiretos. O que são esses sinais diretos e indiretos? São alterações na curva espectral de acordo com estenoses que estejam à frente ou atrás do segmento que eu estou avaliando, a montante ou a jusante do segmento que eu estou avaliando, tá? Então aqui eu tenho uma alteração, uma estenose menor do que 50%, ou seja, ela não é hemodinamicamente significativa, num segmento após onde eu estou avaliando. O fluxo é nesse sentido, o coração está nessa região, o segmento que eu estou avaliando é esse daqui, entre o coração e o segmento que eu estou avaliando não tem nenhuma estenose, ou seja, a minha velocidade de pico sistólico ela é máxima, meu tempo de aceleração ele é mínimo, e como essa estenose não é hemodinamicamente significativa, e esse é um fluxo de alta resistência, minha onda ela é completa, com a energia ventricular, velocidade de pico sistólico, tempo de aceleração mínimo, presença da onda 2 mostrando que a resistência vascular periférica é elevada e a presença da onda 3 mostrando que a artéria ela é elástica. Maravilha! Isso daí vai alterando de acordo com o aumento da estenose. Então, se eu tenho um aumento da estenose, se eu tenho uma estenose que ela passa a gerar uma alteração de fluxo, eu começo a ter uma redução da velocidade de pico sistólico sem alteração do tempo de aceleração. Então perceba que o tempo de aceleração é um critério importante de utilização e pode ser utilizado para diagnóstico, ou seja, se esse tempo de aceleração estiver dentro do esperado para aquele segmento, entre o coração e o ponto que eu estou avaliando, provavelmente não tem nenhuma estenose ou oclusão que gere alterações de fluxo. Porém, essa alteração daqui, essa ausência da formação da onda 3 com a queda de velocidade de pico sistólico pode estar caracterizando uma restrição de fluxo à frente do segmento em que eu estou avaliando. E quanto mais eu aumentar essa estenose, mais eu altero essa curva, ou seja, eu reduzo a velocidade de pico sistólico, mantenho o meu tempo de aceleração e aumento a minha velocidade diastólica final, ou seja, eu estou aumentando a resistência daquele segmento. E se eu aumentar ainda mais, eu gero essa característica de fluxo que é muito importante, cobrado muito em prova, que é o fluxo prévio a uma oclusão, o fluxo em estacato, onde a gente tem a velocidade de pico sistólico bem baixa, porém o tempo de aceleração ele é mínimo, ele não é uma onda achatada, ele tem um tempo de aceleração mínimo, ele diz que entre o coração e esse ponto que eu estou avaliando não tem nenhuma estenose hemodinamicamente significativa ou oclusões colateralização, porém à frente tem alguma coisa que está restringindo demais esse fluxo e sem nenhuma colateralização. Quando a gente abre uma colateralização nesse segmento, o que acontece com a curva? Vai acontecer uma alteração fisiológica interessante. Se eu tive uma oclusão que deu tempo para fazer uma colateralização, esse segmento aqui de baixo, onde eu deveria ter uma resistência aumentada em situações normais, eu tenho uma resistência baixa, compensatória à isquemia que está sendo gerada por essa placa. Ou seja, eu tenho um segmento com uma baixa resistência vascular periférica. E se eu estou avaliando num local antes dessa oclusão e essa oclusão tem uma colateralização que comunica esses dois sistemas, essa região daqui vai pegar a característica desse sistema. Ou seja, se entre o coração e o ponto que eu estou avaliando não tem nenhuma estenose, minha velocidade de pico sistólico ela vai ser máxima, meu tempo de aceleração vai ser mínimo, porém, se eu esperava que essa resistência periférica fosse elevada, ela vai ser baixa resistência vascular periférica, uma vez que eu tenho uma isquemia compensatória, gerando então a redução da velocidade da resistência vascular periférica. Maravilha! Agora eu vou avaliar aqui alterações
distais essa estenose. Perdoe aqui esse slide, é uma alteração distal essa estenose. Bem, se essa estenose não gerar nenhuma alteração hemodinâmica, minha curva vai ser esperada para aquela região. Se eu estou avaliando uma região com alta resistência vascular periférica, eu espero que minha curva tenha uma alta resistência, desse jeito daqui, com a velocidade de pico sistólico máxima, o tempo de aceleração mínimo, a formação da onda retrógrada e a terceira onda para diante se a artéria for elástica. Agora, se eu vier aumentando esse tempo, essa alteração, essa estenose, essa placa, e ela começar a gerar uma estenose hemodinamicamente significativa, o que vai acontecer? Entre o coração e o ponto que eu estou avaliando, há uma estenose hemodinamicamente significativa. Essa estenose restringe o fluxo. Então, o que ela vai gerar? Uma queda da velocidade de pico sistólico, porém com um aumento do tempo de aceleração. Perceba a diferença dessa curva, que é curva Tardus ou ainda Tardus parvus, quando essa oclusão for maior e a colateralização ela for mais débil, como a gente mostra aqui nessa imagem. Essa curva ela é achatada, a velocidade de pico sistólica baixa, porém com tempo de aceleração alargado. É a característica de uma oclusão ou estenose hemodinamicamente significativa entre o coração e o ponto que estamos avaliando. Ou seja, há alguma coisa gerando uma restrição de fluxo significativa antes do ponto em que eu estou avaliando. E isso daí a gente utiliza bastante, principalmente quando não temos a oportunidade de avaliar de forma adequada no local da estenose, por restrições anatômicas na maioria das vezes. E se nós tivermos uma oclusão completa sem colateralização, por exemplo, uma oclusão arterial aguda tromboembólica, o segmento distal não vai ter fluxo e nós não conseguiríamos captar o efeito Doppler, porque nós não temos deslocamento de partículas, ou seja, nós não temos fluxo.